Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson, dando continuidade na série de vídeos que eu estou fazendo a respeito de maneira primária era referente a Steve Bannon, e a ligação do Steve Bannon tinha com figuras como por exemplo Olavo de Carvalho, a necessidade de se desvincular de maneira perpétua e definitiva, não só de Olavo de Carvalho como a figura que ele representa, o símbolo que ele representa, mas também de toda essa direita olavista que se formou. E também um apelo para todos os evangélicos de maneira geral, ao mesmo tempo de conscientização a respeito do pensamento de Olavo de Carvalho e, consequentemente, também dos seus alunos a respeito dos evangélicos, que basicamente trata-se de ridicularização, desvalorização e tentativa permanente e incessante de movimentar os evangélicos para a apostasia. Então, eu anotei alguns pontos para que eu possa comentar com vocês, tudo bem? O primeiro ponto é o seguinte: recentemente eu fiz um vídeo alertando sobre a péssima influência de Olavo de Carvalho e suas ligações omitidas com Steve Bannon. Para minha surpresa, esse vídeo, cujo o objetivo principal sempre é alertar as pessoas próximas a mim, ou qualquer evangélico que porventura possa assistir esses vídeos, mas de qualquer forma teve uma repercussão um tanto quanto grande para a capacidade de alcance do meu canal. Muitas pessoas observar o vídeo que pessoas dos quais não foram direcionadas, cujo não era o meu objetivo primário, que o objetivo claramente é evangélico, mas outras pessoas comentaram, pessoas que estão totalmente alinhadas com o Olavo de Carvalho e não são evangélicas, porque eu perguntei e sondei essas pessoas, são pessoas de outras religiões, claramente não evangélico, até porque eles não se sentem incomodados com as falas do Olavo de Carvalho, como por exemplo que os evangélicos vieram de Lúcifer, esse tipo de coisa que eu vou demonstrar para vocês com imagens no decorrer desse próprio vídeo. Então essas pessoas, elas não se sentiram incomodadas com isso porque basicamente elas não são evangélicas. Então para elas, trata-se de uma suposta difamação da minha parte, sendo que na realidade não é difamação da minha parte, é basicamente exercendo a autoestima mínima de simplesmente não me vinculando e alertando as outras pessoas que têm o mesmo posicionamento que o meu, ou seja, são evangélicos, não se vincular a esse tipo de pessoa simplesmente porque você vai estar fazendo um papel de escravo, simplesmente isso, papel de submisso, uma pessoa assim que não está se dando o valor que o próprio Senhor Jesus Cristo deu para você. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que somos reis e sacerdotes. Não tem por que a gente se ajoelhar aos pés de um falso rei, de uma pessoa que traz conhecimentos cujo objetivo é a alteração dos nossos valores mais essenciais e das pessoas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, etc., que é mais importante que isso. Então meu objetivo tem por esse os meus vídeos têm por esse objetivo, nada mais, nada menos do que alertar os evangélicos. Agora, se você quer seguir o Olavo de Carvalho sendo de outras tradições religiosas, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, entendeu? Continuando para o segundo tópico, é o seguinte: basicamente eu disse que os evangélicos, especificamente, devem reavaliar sua adesão a esse filósofo, pois o mesmo tinha claramente uma agenda de alterações de valores. Isto ainda hoje é tentado por meio dos seus alunos. Evidentemente, esses supostos, entre aspas, valores desvalorizam os evangélicos. Na realidade, os ridicularizam sistematicamente. Eu já cansei de ouvir, pessoal, aliás, eu já cansei de ver do próprio Olavo de Carvalho quando eu tinha Facebook, na época da ocasião da eleição do Bolsonaro. Eu somente conheci o Olavo de Carvalho por causa do Bolsonaro, assim como várias outras pessoas também. É inegável que o Bolsonaro impulsionou de maneira quantitativa mais o Olavo impulsionou mais o Olavo de Carvalho do que o contrário, diferentemente do vídeo que uma pessoa fez a meu respeito me refutando, de acordo com ele, né? Falando que na verdade foi o Olavo de Carvalho que fez o Bolsonaro virar presidente, foi exatamente o oposto. É bem claro que o Bolsonaro que tinha os votos, o Bolsonaro que correu atrás, indo para programa e etc. Se não fosse o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho jamais teria essa adesão maciça que nele teve. Mas enfim, de qualquer forma, o ponto principal é o seguinte: o Olavo de Carvalho, ele sempre desvalorizou os evangélicos, sempre colocou dentro de uma caixinha de pessoas simplistas e etc, de maneira geral. Eu não me incomodo com isso. As pessoas podem ridicularizar nós enquanto grupo, etc, né? Pode falar o que quiser, falar coisas terríveis, que nem o Peninha falou que evangélico não tem que votar e tudo mais. Por mim não me importa, não dou a mínima. O meu ponto principal aqui não é essas pessoas ridicularizando os evangélicos. O ponto principal são evangélicos se submetendo a essas pessoas. Diferente. A minha conscientização é para demonstrar para os evangélicos de maneira enfática que os valores delas
são bons valores, devem ser protegidos, não somente protegidos, mas devem ser revalorizados. Porque essa síndrome de vira-lata que o movimento olavista está tentando infiltrar na comunidade evangélica é uma coisa do qual os evangélicos nunca tiveram, esse tipo de coisa, nunca ficaram incomodados. Mas é uma coisa que atua de dentro para fora. A partir do momento que a pessoa adere ao Olavo de Carvalho como se fosse uma espécie de autoridade filosófica, autoridade intelectual, o que quer que seja, ela basicamente está abrindo, por assim dizer, brechas na alma dela para que ela tenha, de maneira mais íntima possível, no interior, as suas próprias crenças alteradas, entendeu? Em nível espiritual. Esse é o objetivo de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho falava de absolutamente... Era o objetivo de Olavo de Carvalho. Ele faleceu, né? Agora, por meio da herança por parte dos seus alunos, divulgando Olavo de Carvalho e tudo mais, né? O programa dele é bem amplo e tem a ver com mudança comportamental. Entendeu? Você só consegue mudar as pessoas de maneira comportamental a partir do momento que a pessoa adere às suas pautas. Esse é o caso do Olavo de Carvalho. Por isso que eu faço essa campanha maciça e restrita, e jamais vou parar, para a total desvinculação de todos os evangélicos do movimento olavista. E eu sei que os evangélicos têm uma coisa que é muito importante para esse tipo de retirada desse tipo de cativeiro mental, que é basicamente a autoestima mínima, para saber quando uma pessoa está sendo mau caráter e maldizente contra elas. Então esse é um ponto muito importante. Agora o terceiro ponto é o seguinte: o meu apelo consiste em não se vincular com a direita olavista, entre aspas, procurando formar uma outra direita independente que preze pelos nossos valores, por exemplo, sem imundice como cigarro, palavrões e ligações escusas com figuras obscuras como Steve Bannon. Eu achei muito interessante o vídeo que eu fiz a respeito da informação do Olavo de Carvalho com Steve Bannon, que basicamente essa informação simplesmente foi omitida por todos os canais ditos de direita, até mesmo por parte do pastor chamado Daniel Lopes. Uma informação extremamente importante para que a gente possa ter um panorama geral de todo o quadro. Esse tipo de informação não tem como ser basicamente omitida e você falar ao mesmo tempo que você é transparente com as pessoas. Isso daí é impossível. Isso daí é de extrema relevância. Então eu fiz questão e faço questão de sempre falar essa associação clara e evidente de Olavo de Carvalho e Steve Bannon, para que dessa maneira a gente possa ter uma ampla visão da situação e ver, né, quais são as ligações que o Olavo de Carvalho tinha, quais eram as ideologias desse Steve Bannon. Por exemplo, Steve Bannon era um católico tradicionalista. Steve Bannon criticava o Papa Francisco, né? Da mesma forma que o Olavo de Carvalho também criticava o Papa Francisco. O Olavo de Carvalho, inclusive, falou que tinha que tirar o Papa Francisco na base do pontapé, e um print dele, etc. Todo esse tipo de informação é importante para que a gente possa ter uma noção total das pessoas, ou da pessoa especial, específica aqui, que é o Olavo de Carvalho, que nós estamos seguindo. Isso tudo não é irrelevante, isso daqui é de extrema importância. E essas pessoas não, eles querem blindar o Olavo de Carvalho de todas as formas possíveis. Entendeu? Enfim, agora o quarto ponto e último é o seguinte, pessoal. Não existe patente da marca chamada direita que nos impede de formar um grupo independente, e nem sequer um órgão estatal que nos obrigue a isso. Na realidade, é dado liberdade e incentivo de consciência no Brasil. Tanto é que existem pessoas que realizam ou realizavam o revisionismo da Inquisição, como o caso do próprio Olavo de Carvalho. Então esse ponto aqui é muito importante também, que eu quero alertar e trazer para vocês, ainda mais especificamente para evangélicos, é claro, né? Meu objetivo é esse do meu canal. Quem tem outras visões, eu basicamente não tenho por que palpitar, não vou falar nada a respeito da vida de vocês podem fazer exatamente o que quiser, entendeu? Mas aqui, enquanto evangélico, não faz o menor sentido, ainda mais que a Inquisição visava todo mundo que não era católico romano, então evidentemente eu estaria automaticamente na reta, e não tem essa de que a Inquisição é tribunal de misericórdia, Inquisição isso e aquilo. A Inquisição basicamente cumpria com o seu objetivo do qual ela foi criada, que é basicamente controlar a sociedade do qual ela estava instalada, eliminando todo e qualquer dissidente potencial da ordem católica estabelecida em qualquer local. Então eu achei muito interessante o cara que fez o vídeo me refutando que é ortodoxo, falando que as pessoas têm total direito, não tem problema nenhum em fazer vídeo de revisionismo da Inquisição, sendo que ele é ortodoxo. Até onde eu sei, a Inquisição era católica, a Inquisição não era ecumênica. Então a Inquisição não tinha cobertura para ortodoxo, até onde eu sei.
Mas se você tiver informações privilegiadas do qual não tenho conhecimento, eu ficaria muito feliz de ouvir você falando, entendeu? Mas de qualquer forma, a vida é sua, você faz o que quiser. Inclusive pessoas que potencialmente, ou órgãos, né? Que potencialmente poderiam te seguir, que nem sequer existem mais hoje em dia. O catolicismo romano, inclusive, até mesmo trocou o nome de Inquisição para Santo Ofício, justamente para tentar se desvincular dessa mancha da história de toda a humanidade, mais especificamente uma tentativa de manchar o nome do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo jamais pregou para fazer um órgão estatal de perseguição e extermínio de seres humanos. Daí é basicamente, inclusive, uma blasfêmia inconcebível, entendeu? Mas de qualquer maneira, cada um faz o que quer, como eu falei pra vocês. O meu objetivo claro e evidente aqui é alertar todos os evangélicos para se desvincular de uma vez por todas, não somente da figura do Olavo de Carvalho, mas também dos seus alunos, pois os objetivos deles, de maneira clara e evidente, é a alteração das próprias crenças das pessoas. Crenças essas que trouxeram e continuam trazendo e aperfeiçoando várias pessoas para com o Senhor Jesus Cristo. Que eu sou testemunha viva disso. Aplicado na minha própria pessoa, na minha própria vida, mas também na vida de milhares e milhares de pessoas que nesse exato momento estão se convertendo verdadeiramente para a verdadeira fé do Senhor Jesus Cristo, que é uma mudança de alma, uma mudança interior. Não é ficar fazendo um órgão para perseguir os outros, órgão estatal para perseguir os outros. Agora eu vou trazer para vocês, né, para fechar esse vídeo rapidamente, referente a mais alguns prints do Olavo de Carvalho, para que a gente possa ter bem claro na nossa mente qual figura que nós estamos lidando e por que nós temos que nos esforçar o máximo possível para libertar todas as pessoas das garras do olavismo. Primeiramente, Olavo de Carvalho: o protestantismo nasceu do ódio e da sede de sangue, sua inspiração cristã é zero. Então eu pergunto para você, que sentido tem você, sendo cristão verdadeiro, aderir ao Olavo de Carvalho? Sendo que essa mesma pessoa fala isso de você, do seu pai, da sua mãe, de todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você vê que tem testemunho bom, pararam de fumar, por exemplo, imundície de cigarro, para não ficar com câncer, poluir o câncer, pararam inclusive até mesmo de falar palavrão, se esforçam conscientemente com a ajuda do Espírito Santo para controlar a língua de falar porcaria, 24 horas, que nem era o caso de Olavo de Carvalho. Então isso, eu não estou me dirigindo para evangélico, porque eu sei que a partir do momento que qualquer evangélico escutar isso que eu estou falando, já vai ter um posicionamento totalmente compatível com a fé dele, que é o quê? Ficar totalmente vigilante e expulsar da própria alma, inclusive esse tipo de pessoa que nem o Olavo de Carvalho. Isso daqui que eu tô falando são para pessoas de outras religiões que nem ortodoxa, que nem esse cara que defendeu inclusive o revisionismo da Inquisição, né? Essa é a reflexão para essas pessoas, porque evangélico eu sei que, exatamente por isso que eu sou evangélico, porque tem essa capacidade de vigilância, né? Olavo de Carvalho falou o seguinte: a coisa mais abominável do mundo é o conformismo preguiçoso que se dá a áreas de simplicidade evangélica. A falsa humildade do medíocre é a delícia dos demônios. Então aqui você observa o Olavo de Carvalho, entre aspas, elogiando novamente. Aí ele fala o seguinte: segundo o Padre Pio, a religião de vocês foi fundada por Lúcifer. Não vejo por que duvidar, depois de tantas provas que vocês me deram. Então novamente você observa de maneira indubitável que o Olavo de Carvalho tinha um total desprezo pelos evangélicos. Então qual sentido tem você ter esse cara como figura de autoridade? Você ficar validando esse cara e ficar validando pessoas que validam esse cara? Ou você ficar fazendo parte de Brasil Paralelo, por exemplo, que são alunos do Olavo de Carvalho, sendo que eles levam pessoas que nem o Marcelo Andrade, revisionista da Inquisição, ou então o Padre Leonardo, que falou que tem que queimar as Bíblias evangélicas. Inclusive, ele mesmo falou que é amparado no Padre São Pio X. Que tipo de união tem com essas pessoas? União nenhuma, zero. Se a pessoa estiver minimamente com os parafusos em ordem, vai ver claramente que não faz o menor sentido uma coisa dessa, né? Aí aqui Daniel Lopes com o livro A Inquisição, Tribunal de Misericórdia, na livraria dele, que é aparentemente administrada pelos alunos do Olavo de Carvalho, por exemplo, Silvio Grimaldo. Então por isso que eu falo, não somente devemos eliminar das nossas comunidades referência, qualquer que seja, mínima que seja, a respeito de Olavo de Carvalho, como também devemos denunciar, que nem eu estou fazendo aqui, e também devemos alertar todas essas pessoas que são evangélicas, né, como Daniel Lopes, deputados, etc., para se desvincularem de maneira imediata e total dessas ligações com os alunos de Olavo de Carvalho. Porque essas pessoas trabalham contra, inclusive, a nossa própria integridade física. Entendeu?
de maneira direta ou indireta. E dos nossos parentes, pior ainda, das pessoas idosas, etc, né? A Alexander Dugin, né, ele fala o seguinte, uma frase, na ocasião que o Olavo de Carvalho faleceu, ele falou que o Olavo de Carvalho era extremamente importante para a alteração da cosmovisão brasileira. Cosmovisão se trata de todo ser humano de maneira integral, não somente de partes, ou seja, quando ele fala cosmovisão, ele não está falando que o Olavo de Carvalho estava trabalhando meramente para a mudança de opinião econômica dos brasileiros, ou então meramente para a visão, para a alteração de mudança das opiniões políticas do brasileiro. O Olavo de Carvalho estava trabalhando a alteração do ser humano de maneira geral, desde as suas crenças mais básicas, tudo, alteração total do brasileiro, entendeu? Ou seja, se você tem isso em mente, que o Olavo de Carvalho, como o próprio Alexandre Dugin falou, estava trabalhando para a alteração da cosmovisão do brasileiro, e ao mesmo tempo você já tem informação que o Olavo de Carvalho já tinha firme que a religião protestante, né, evangélica, de maneira geral, foi fundada por Lúcifer, então você já tem um entendimento claro, simples, qualquer um pode entender, que um dos objetivos dele era fazer as pessoas entrarem em apostasia. Ele não era levar as pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que as pessoas já estão no Senhor Jesus Cristo, sendo evangélico, e verdadeiramente, de fato, encontram o Senhor Jesus Cristo. Ou vocês acham que quando uma pessoa encontra o Senhor Jesus Cristo, vai continuar falando palavrão, inclusive para criança dentro de casa, fumando e tudo mais? Evidentemente que não, né? Tá aqui o tradicionalismo. Aqui no tradicionalismo a gente consegue observar que é uma união interreligiosa, inclusive, muito interessante. Embaixo tem Steve Bannon, ligações com Epstein. Alexander Dugin, na Rússia, ortodoxo, né? Olavo de Carvalho, católico, não sei se é tradicionalista. Em cima deles, ali do lado com um minóculo ali, sei lá o que é. Júlio Evola, neopagão. E acima de todos está René Guénon, cujo Olavo tinha inspirações nele também, inclusive aprendeu várias frases, como por exemplo, o segredo é a essência mesma do poder. Enfim, para esse vídeo é isso, pessoal. Novamente alertando vocês que o nosso objetivo aqui desse canal é o esforço maciço de livrar os evangélicos de uma vez por todas, em todos os níveis, em todas as camadas da sociedade, não somente dessa figura chamada Olavo de Carvalho enquanto um símbolo que eles estão colocando, mas também livrar os evangélicos de toda e qualquer união, inclusive a denúncia de uniões com olavistas também. Porque essas pessoas, o objetivo delas é claro e ficou evidente, por meio do próprio mestre Olavo de Carvalho delas. O próprio mestre delas, Olavo de Carvalho, que é a total e completa destruição dos valores dos evangélicos. Então nós não podemos aderir a esse espírito de vira-lata e se colocar de joelhos perante Olavo de Carvalho. Ele não é nada. Nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, santo e sagrado. Não é Olavo de Carvalho, não é René Guénon, não é Alexandre Dugin, não é Steve Bannon, entendeu? Então para esse vídeo é isso, pessoal. Espero que todos vocês fiquem com Deus. Até a próxima. Eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal. Quem quiser entrar em contato comigo no Telegram, me passando informações de fala de Olavo de Carvalho, alunos do Olavo de Carvalho ridicularizando evangélico, vídeos nesse sentido também. Brasil Paralelo, investigações dos livros de Olavo de Carvalho, fazer um grupo de estudos para desmascarar o Olavo de Carvalho, lendo os livros dele de maneira de cabo a cabo e destruindo esse símbolo, né, que basicamente está sendo imposto para a destruição dos nossos valores. Pode entrar em contato comigo, estou plenamente à disposição, 24 horas, para esse objetivo totalmente gratuito. Porque eu sei do caráter dos evangélicos e das pessoas idosas. Inclusive, a revalorização das pessoas idosas de caráter de fato. Pessoas idosas que largaram os vícios do cigarro, pensando no bem dos netos, dos filhos, do mau exemplo que ia dar. Largaram os vícios do xingamento, pensando nos maus exemplos, diferentemente desse senhor. Então, para esse vídeo é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus e falou.